Penharol é o mais importante do ano. Vencer no Uruguai é uma tarefa complicada, mas a maioria acredita na classificação. Dá para ganhar, com muita raça e vontade nós vamos conseguir virar esse jogo. Eu arrisco 2-0. 2-0 com um do Gabigol e um do Bruno Henrique. E esse time aqui é nas dificuldades que ele vence. E eu acredito muito que nós vamos virar lá no Uruguai. Eu estou esperançoso que a gente vai passar se o Tite não inventar nada, né? Botar cada um no seu lugar, né? O que o Tite tem que fazer? O Flamengo passar? Botou o Gabigol. Mas também tem rubro-negro que já jogou a toalha. Não. Com o Tite ali, meu filho, só os jejuns mesmo. Para livrar e para não tomar uma cacetada, né? Não dá não. A fase não é boa. O Flamengo venceu apenas um dos últimos 7 jogos no Brasileiro. Tite sofre com desfalques e com a irritação da torcida ao trabalho dele. Eu acho o seguinte, do jeito que tá meio difícil, né? Eu acho que se não passar, eu acho que a gente vai ter que trocar de técnico, com certeza. Essa é a última oportunidade dele, cara. Ele tem que virar lá. Se ele não virar, ele tem que cair. Já era para ter caído há muito tempo. Marcos Braz, pelo amor de Deus, faz esse favor pra gente. Manda o Tite embora e aproveita e vai junto com ele. Faz esse favor pra gente, por favor. Vamos saber então aqui do meu piloto rubro-negro o que o Tite tem que fazer para o Flamengo sair com a classificação quinta-feira. Coloca quem? Gabigol, será? Com certeza, pô. Melhor do que o Carlinhos. Tem que colocar o Bruno Henrique, o Gonzalo Plata e o Gabigol e o Léo Ortiz no meio, deixar o Pulgar lá quietinho esperando. Sairia com o Gabigol, né? Para ele dar mais poder ofensivo pro Flamengo. E abusar das pontas, né? Nós temos o Bruno Henrique e o Plata. São 2 pontas agudos. E pode servir o Gabigol de qualquer jeito, né? A Arrascaeta distribuindo o jogo, com o Gerson na volância junto com o Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz é um baita de um jogador. Eu sairia com o Ayrton Lucas, porque ele também é mais agudo, né? Afinal, quem poderá salvar o Flamengo na Libertadores? Uma vez Flamengo. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Olha, ô Vene, o que o povo mais me pergunta, eu imagino pra você. A pergunta é, será que dessa vez o Gabigol será utilizado? Eu vejo nesses rubro-negros mais românticos, eles estão romantizando um cenário de tudo está acabado, meu Deus, ninguém acredita, e então este homem volta e marca o gol da classificação. Será que isso vai acontecer, Vene Casagrande? Pelo menos a primeira parte em que ele vai ter oportunidade de começar jogando ou entrar no jogo? Fernandinho, antes de mais nada, boa tarde. Eu espero que venha a classificação. Não importa quem faça o gol. Perfeito. Óbvio que se o Gabigol fizer o gol da classificação, esse roteiro será maravilhoso para aqueles que são fãs do Gabigol, tal como eu sou fã, tá? Ele é ídolo do Flamengo, independentemente do que ele fez aí nessa temporada fora das 4 linhas e também dentro das 4 linhas, porque ele não tá indo bem. Mas te respondendo de maneira sucinta, nada me faz crer que o Tite vai mudar de ideia de uma hora para outra, vai acordar e no estalar dos dedos, agora eu vou usar mais o Gabigol. Muito pelo contrário. Na última entrevista coletiva, quando ele foi questionado sobre a não utilização de Gabigol, ele justificou falando que a parte física do atleta não é ideal, que ele está passando por problemas físicos, problemas musculares. Tudo bem, foi uma resposta ali para o jornalista naquele momento, até mesmo para a torcida do Flamengo, que cobra mais a utilização do Gabigol, mas não me convenceu. Em alguns momentos, quando o Gabigol estava 100%, à disposição no banco de reservas, ele não foi utilizado e ele viu o Carlinhos entrar no lugar dele. Então eu não acredito no Gabigol sendo mais utilizado pelo Tite por conta desse momento. Pode ser no Campeonato Brasileiro, que a gente vai falar sobre isso, eu sei, sobre a possível suspensão do Carlinhos, que querendo ou não é menos o jogador no setor ofensivo. Mas hoje, o Tite já deixou muito claro que o Carlinhos está na frente dele e quando ele foi questionado sobre isso na outra entrevista coletiva, ele citou a palavra treinamento, dando a entender que o Carlinhos estava treinando melhor que o Gabigol. Agora, se você me questionar, igual você já me questionou outro dia, mesmo assim você colocaria o Carlinhos? Não. Eu acho que o Gabigol, mesmo numa má fase, é melhor que o Carlinhos. Para o setor defensivo adversário, quem passa mais respeito? O Gabigol, mesmo numa má fase,
ou o Carlinhos, que não está vivendo uma boa fase? Até porque eu nem sei qual é a boa fase dele, vou ser bem sincero. Repito, não é jogador para estar no elenco do Flamengo, pelo menos na minha visão. Mas eu colocaria sim o Gabigol na frente do Carlinhos, utilizaria mais o Gabigol. Botaria o Bruno Henrique como falso 9, para mim seria a minha primeira opção, e o Gabigol à disposição para entrar na frente do Carlinhos. Você também utilizaria, ô Pedrosa, o Gabigol para esse jogo já contra o Peñarol? Não como titular, mas sem dúvida alguma seria minha primeira opção na hora de substituir no campo de ataque. Gente, eu não tenho nada com isso. Que o meu problema é amanhã. Sim. Mas eu, se fosse torcedora, é ruim que eu não ia sonhar que botar o Gabigol titular nesse jogo, gente. Mas aí... Não, titular ele não vai ser. Aí você perde... Não, eu sei que não. Eu perguntei se ele colocaria. Não. Independentemente do que é a informação, é a opinião. Não, futebol... Fernanda não. O torcedor, se eu fosse torcedora, eu ia escolher o Gabigol titular. Mas aí... Gente, você tem que ir lá, pegar uma classificação num time hiper tradicional que é o Peñarol. E você também tem a sua tradição. Se a gente olha hoje o elenco do Flamengo, um time que não tem nos últimos jogos desempenhado bem, Pedrosa, aí vai também um pouco de fé também, ô Pedrosa. Você não acha, não? Eu não acredito nisso, não. Eu acho que a mística, ela tem até um certo momento. E a mística, ela acontece quando o cara tá bem, quando ele tá preparado. É uma união de competência com sorte, é uma união de competência com destino. Eu não vejo o Gabigol tendo competência suficiente para poder fazer essa mística acontecer já como titular e você colocar o Bruno Henrique no banco, por exemplo, que é um cara que mesmo o Flamengo não desempenhando tão bem, ele tem feito bons jogos com a camisa do Flamengo. Então eu não vejo essa meritocracia também acontecendo. Eu acho que o Bruno Henrique tem que ser o titular. Agora, tem todo o talismã, predestinado, Gabigol e tudo mais. O ponto é o Gabigol que tem que mostrar isso. O Gabigol, todas as vezes que ele entrou nas últimas oportunidades, ele não conseguiu mostrar tanto assim. Então eu levaria para o banco, seria minha primeira opção, na frente do Carlinhos, até porque o Flamengo não sabe se vai contar com o Carlinhos pro resto da temporada. Ele tem um problema grave aí que ele socou o VAR e ele quebrou a cabine do VAR. Agora. Então, assim, isso pode dar uma suspensão longa. Então, dar sequência para o Gabigol nesse momento agora da temporada é importante não só para esse jogo, mas também para o restante do de 2024. Vai, dá opinião, marca a gente lá no @SBT Rio Oficial. Meu sonho chegou. Só o Instagram existe. Que eu não gostava do negócio de X. Eu tô com saudade do X. Eu sei, vocês vivem faz disso, falta, isso. Faz falta. Mas aí, marca lá, você aí que é Mengão, torce pro Flamengo, me conta, você colocaria este homem já como titular contra o Peñarol? Confiaria na história que ele já trilhou aí com o Flamengo ou não? Ih, Fernanda pirou, eu não colocaria mesmo não. Eu acho que ele não tá numa boa fase. Marca a gente lá no Instagram. E olha, o Pedrosa falou, o árbitro da partida entre Grêmio e Flamengo citou na súmula do jogo que o Carlinhos deu um soco na cabine do VAR e o atacante pode pegar uma punição no Campeonato Brasileiro. Aliás, não só na súmula, né? A gente entende que a gente viu essa imagem, a imagem tá aqui, né? Não dá pra brigar com a imagem tá aqui e, de fato, ele deu um soco no VAR. Depois do Gatito ter dado um bico no VAR, lembra disso? Lembro. Agora, inclusive, o Gatito Carlinhos pegou 3 jogos soco. de suspensão. Foram 3 jogos? 3 jogos. O Carlinhos deu um soco no VAR. Aí a gente mostra a indignação do jogador e na arbitragem muito se fala de o quanto ele está indignado também em relação à marcação e o que aconteceu. Eu falei isso ontem aqui, repito, eu acho que eu não falei isso ontem aqui. Eu achei que foi um absurdo essa expulsão. Eu achei que aqui prevaleceu a encenação, porque o Kahneman encena ali que caiu, que pegou no rosto, não sei o quê. E eu fico triste no momento de VAR, em que a gente usa uma imagem para apagar uma mentira. Eu simulei. Olha aqui, você simulou, meu. Amarelo para você, isso é um absurdo. A gente está na era do VAR. Eu fiquei triste com a marcação, com esse cartão vermelho. E aí o menino indignado foi-se embora socando tudo, Vene Casagrande. Não tô dando justiça aí para ele socar o VAR, mas tô dizendo que eu não concordei com o cartão vermelho. Eu também achei uma expulsão exagerada, mas eu acho que ele foi juvenil. Acho que ele deu margem para ele poder ser expulso. E é um lance que mostra que não existe critério na arbitragem brasileira. No sábado, no lance do Matheus Martins, no jogo do Botafogo Fluminense, foi nitidamente um lance para expulsão. E a arbitragem naquele momento entendeu que não foi para expulsão. Essa daí, eu não expulsaria. Achei totalmente exagerado. Mas o Carlinhos deu margem para ele poder ser expulso. Deu mole. E deu mais mole ainda quando ele sai e soca o VAR. Mostra que realmente ele ficou indignado com essa situação. Ficou. Pode pegar um longo período de suspensão. Vene vai fazer falta? Não, não vai fazer falta. Eu repito aqui, se é para colocar o Carlinhos, eu prefiro colocar um jogador de destaque do Sub-20.
A verdade é essa. Mas sobre o lance, sobre a arbitragem, eu também achei que foi uma expulsão exagerada. Pedrosa achou que fosse para vermelho em relação ao sábado. Aliás, o árbitro foi muito equilibrado no sábado. Ele irritou todo mundo. Ele me irritou, ele irritou o Cris, ele picotou o jogo todinho, ou seja, foi imparcial, ô Pedrosa. Ele não deu um pênalti pro Fluminense quando o Matheus dá uma cotovelada no cano, ele não expulsa o Marcelo quando ele pisa na barriga do Matheus, ou seja, ele me irritou, ele te irritou, torcedor tricolor, ele irritou todo mundo, mas foi bem, porque ele foi imparcial, equilibrou aí a partida, irritou todo mundo, picotou o jogo todo. Também não achei boa arbitragem e aqui também achei que esse não era para vermelho. E você, Pedrosa? Eu acho que tem exagero, mas ao mesmo tempo tem elemento. Eu estava até lendo a Nadine falando sobre esse lance e na regra você diz, né? Não tem disputa de bola, é um lance completamente isolado e mal ou bem ele deixa o braço, ele é imprudente, enfim. Eu acho que tem elemento para expulsar. O que eu acho mais absurdo nesse lance aí, sabe o que é, Vini? Obrigada. O árbitro tá de costas, não viu nada, quem viu foi o Bandeira. E ele não vai olhar. Não vai. Ele tá de costas aqui. O lance acontece aqui, aqui é o rosto dele. Ele tá de costas, ele não viu. Não foi escolha dele, né? O Bandeira, tanto que o Carlinhos vai em cima do Bandeira. Pô, irmão, não foi, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas eu vi ex-árbitros justificando por que o VAR não chamou esse lance. Porque o VAR entendeu que a decisão foi correta dentro de campo. Entende? Por isso que não chamou. Aí, enfim, seguiu a decisão dentro de campo. Muito bem, já Nem sempre isso acontece. Opa, Tite, boa noite, tudo bem? Aqui, Leonardo Mal, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Você, nesse momento, vive um momento de instabilidade no Flamengo, com uma pressão por parte da torcida, principalmente. E no Rio Grande do Sul se especula, chegou a informação de um possível interesse do Grêmio no seu trabalho para a próxima temporada. Como é que você enxerga esse interesse do Grêmio e uma possível vinda na próxima temporada? Primeira parte da pergunta, a pressão. A pressão foi no Guarani de Garibaldi, no Veranópolis, no Caxias, no Juventude, no Ipiranga de Erechim, no Grêmio, no Inter. Ela vai ser sempre assim. É a atividade profissional que ela seja dessa forma. Muito tranquilo. Especulações, ela é de vocês, não de minha parte, porque eu tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. Tite, boa noite. Bom, você apostou muito no próximo jogo, né? Poupou seus principais jogadores. Que análise você faz de hoje, dessa partida aqui, embora o Flamengo não tenha feito uma má partida, né? Dominou até boa parte do jogo, mas acho que você acha, na sua avaliação, que os garotos de repente sentiram um pouco a pressão, sentiram um pouco o jogo e o Flamengo acaba derrotado aqui, e que de que forma esse resultado pode influenciar no jogo da quinta-feira da Libertadores? A melhor forma de nós obtermos êxito nessa sequência de jogos de quinta, domingo e quinta, não tinha condições, os outros atletas não iam ter condições de desempenho. Do jogo de hoje, vou ser curto e grosso. O Flamengo jogou, o Grêmio ganhou. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Cidão Marinho da Litoral News. Professor, eu queria que você falasse um pouco sobre o terceiro gol do Grêmio. O Diego Costa fica mais sozinho dentro da área, com facilidade para fazer a testada. Se isso não seria um erro dos treinamentos da equipe do Flamengo. Uma outra rapidinho, quinta-feira já tem uma decisão, o time principal ficou no Rio de Janeiro treinando. Queria saber se, na sua visão, essa classificação na Copa Libertadores da América ou não reflete a sua permanência ou não na equipe do Flamengo. Obrigado. Meu trabalho, ele segue assim em todos, e está linkado a outra resposta que eu dei. Eu vou seguir o meu trabalho. Quem tem que fazer perguntas, essa situação de quem estava, quando foi contratado, não é para mim, é para dirigentes, não é para mim. Explica um pouquinho, César, porque é uma análise tática. Foi uma bola onde nós fizemos um movimento precipitado, né? Uma dobra no mesmo homem. Parte disso é porque essa equipe não tem uma rotina já de ter jogado 10 homens, 12 minutos, ter jogado juntos. Bastante grande. E sim, isso é subproduto do que havia acontecido, né? No segundo gol, a gente, além do gol, logo depois a gente perde o Carlinhos, né? Por um lance que, para mim também, teve uma falta no Alan, que com mesmo esse conceito que ele usou para a expulsão do Carlinhos não foi usado nessa falta do Alan. Enfim, mas do Wesley, aliás,
rotinada, a equipe não está rotinada nessa. E além disso, com um homem a menos, a gente acabou deixando esse setor, o funil, né, que é o espaço que a gente usa, aberto, e aí sofremos o gol, sofremos o terceiro, mas é um subproduto assim, que já tinha acontecido. Assim, o número de oportunidades que nós criamos, o número de finalizações no gol que nós tivemos. Por isso que eu falei, a síntese, agora secando um pouquinho mais que eu falei que nós jogamos, o número de oportunidades, o volume que a equipe apresentou, mesmo com 10 homens, o resultado do desempenho não diz o que foi o jogo. Para mim, o resultado não diz. Esse é um lance onde há um desgaste físico, e aí tu tem uma dobra normal de um garoto que vem normal e a qualidade técnica do adversário. E ali a marcação posicional. A jogada, ela tem a do desgaste físico e da jogada do lado que dá o cruzamento. Só em cima dessa oportunidade que você falou, realmente para a quinta, criar, fazer gol, mas sair perdendo. Só para fechar, efetividade, ela é um fator, efetividade é um fator determinante. Eu não disse, por exemplo, que o resultado do Grêmio foi injusto. Efetividade, ele é do jogo do futebol. Eu não disse que era injusto, eu disse que nós jogamos. Por quê? Porque foi efetivo. Tite, boa noite aqui. Você é um treinador reconhecido pelo seu trabalho de recuperar jogadores. No Flamengo, posso listar alguns aqui, não vou me alongar, mas, por exemplo, o Everton Cebolinha, um jogador que quando você chegou ainda era contestado, sabíamos o nível dele, mas ainda não tinha conseguido entregar no Flamengo tudo que poderia. Você chegou, deu as oportunidades que eram necessárias e ele se tornou um jogador muito importante para o elenco. Outro exemplo é o Alan, um jogador que você também insistiu algumas vezes. Antes daquela lesão, ele vinha muito bem, depois oscilou, a torcida contestou em alguns momentos, mas você manteve a sua característica de continuar dando essa oportunidade para o jogador, o Alan, e tantos outros aqui que a gente não precisa ficar se alongando. Eu queria entender o que aconteceu, qual foi a diferença, o que acontece para que o Gabriel Barbosa não tenha tido tantas oportunidades assim. Ele foi titular poucas vezes no seu comando. O que aconteceu que você não conseguiu, pelo menos até esse momento, dar tantas oportunidades para que ele pudesse melhorar e reencontrar o bom futebol dele no Flamengo e ser importante para a composição do elenco? Você pode explicar isso de uma forma clara para a gente que não está ali no dia a dia do Ninho, também para os torcedores que ficam questionando? O técnico, ele tem que ter a capacidade, a comissão técnica, de trabalhar o atleta e dar a ele oportunidades de que ele possa melhorar e evoluir. E não cortar a cabeça no primeiro erro, porque nós somos expostos e é assim. Eu não sei quanto tempo, mas foram muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. Quando eu cheguei, aliás, no Flamengo, ele estava assim, sofrendo, ele teve uma série de problemas físicos, tá certo? Certo. Quando eu cheguei, ele estava recuperando, vinha, não tinha participado. Nesse momento se encontra dessa mesma forma. A grosso modo, talvez, os treinamentos e essa condição clínico-física dele, com essas repetidas dores, talvez tenha sido, o fator mais determinante dessa situação. Porque quando esteve, oportunidade esteve. Assim como recuperação, aliás, não só do Everton, do Luiz Araújo, era o melhor momento da carreira dele. O Pedro estava no melhor momento da carreira dele. Cebolinha estava no melhor momento da carreira dele. Eu acho que eu tinha visto o Cebolinha só no Grêmio, com um nível tanto quanto na seleção, quando nós somos campeões da Copa América, ele também foi determinante. E agora, no momento ápice, nós tivemos aí uma infelicidade de poder contar ou não poder contar com jogadores importantes. Isso também interferiu no conjunto todo. Te respondi? Especificamente, as lesões para mim, ou essa falta de treinamento, de continuidade de treinamento em alta intensidade, em função dessa sequência de situações. Por exemplo, ele estava machucado e entrou no jogo contra o Vasco, ele sentiu no primeiro movimento. Você viu? Então, isso acaba prejudicando essa sequência dele. Ele teve um período também afastado, né, pela dopagem também, né? Um momento assim que todos nós contávamos, assim, esperávamos contar com ele, né? Então, o momento do Pedro também, enfim, a gente tem dado a minutagem a todos, né? Essas infelicidades
atrapalharam deles ter mais oportunidade, consequentemente mais minutos, né, conosco. Tite, boa noite. Marcos Souza, do Jornal 0 Hora. Queria questionar o senhor citou na sua primeira resposta que a realidade do futebol brasileiro é essa, de pressão constante. Num cenário em que o Flamengo não fracassou em nada ainda no ano, né? Foi campeão estadual, está vivo em todas as competições que disputa. E eu queria saber do senhor como é que se administra essa questão no dia a dia para que não contamine o trabalho, essa pressão no vestiário, para ainda buscar os objetivos que estão ao alcance. Obrigado. Eu respeito a vocês da imprensa, porque a crítica e o elogio faz parte. Saber administrar essas situações todas, quando o resultado não vem mesmo com boa performance, é natural, é a atividade profissional de vocês. E eu a respeito e tenho essa consciência. E no Rio Grande do Sul faz assim, enrijece o lombo e deixa bater e segue trabalhando. Mais 2 perguntas pelo nosso horário, tá bom? Tite, boa noite. O Flamengo segue vivo nas 3 competições, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Mas você acredita que o Flamengo ainda vai brigar e segue competindo pelas 3 competições ou vai acabar priorizando alguma mais pela frente? Obrigado. Eu aprendi no Flamengo que o Flamengo tem que disputar tudo. Essa é inquestionável. Inclusive as pressões, elas se dão pela grandeza que tem, natural. E também só sei que aceito for, e foi assim em todos os clubes, se um grande título tiver. Então aí vai ter essa harmonia que teve do Grêmio de 2001, que teve do Internacional 2008 e 2009, e aí uma série de outras equipes também. Eu busco agora no Flamengo. Tite, boa noite. Primeiro turno, o Flamengo vinha bem no Campeonato Brasileiro e foi perguntado a você sobre a sua pretensão no campeonato. Você disse que ia fazer uma análise a partir do momento que faltasse 10 rodadas para terminar o campeonato. Chegou a falar que se tivesse no G4, a 10 pontos do líder, daria para chegar. Na semana passada, o seu filho, na coletiva, mudou o discurso. Falou que ia fazer essa análise a partir de faltar 15 rodadas para terminar... 5 rodadas para terminar o campeonato. Eu queria saber, assim, qual é a decisão da comissão técnica, porque a partir da próxima rodada vão ser as últimas 10. Se é a partir da próxima rodada que vocês vão analisar qual é a pretensão do Flamengo ou a partir de quando faltar 5 rodadas para terminar. Como um planejamento, tudo na vida a gente planeja e redireciona como as necessidades elas acabam acontecendo. Agora a gente vai ser nem de 10 nem de 5, jogo a jogo. Jogo a jogo, para a gente ter essa percepção, porque as coisas vão modificando e a gente tem que ter. Planejar é assim, e se ajustar, ele faz parte, a gente vai se ajustar jogo a jogo. Gabigol está de volta para a decisão contra o Peñarol. É isso, nação. O nosso Gabigol está de volta. Depois de ficar fora de 2 jogos importantes, por conta de dores musculares causadas por uma fibrose, ele volta à lista de relacionados. A gente sentiu falta dele, principalmente naquele primeiro jogo contra o Peñarol, na Libertadores, e na partida contra o Grêmio, onde o Tite teve que poupar uma galera do time. Agora, nosso artilheiro está recuperado e vai embarcar com a delegação rubro-negra nesta terça-feira, 24, rumo a Montevidéu. O Gabigol treinou firme nesses últimos dias e está pronto para a guerra. Ainda não sabemos se ele vai começar como titular, mas uma coisa é certa, ele vai ser uma peça fundamental para reverter esse placar desfavorável. Perdemos por 1-0 no Maracanã, foi duro, mas não acabou. Se tem uma coisa que o Flamengo sabe fazer é superar adversidades. E agora, com o Gabi de volta, a gente tem tudo para virar esse jogo. A nação confia demais no camisa 99. O cara já provou em várias ocasiões que é decisivo, principalmente em Libertadores. Foram 4 gols em 3 finais de Libertadores. É o cara dos momentos grandes, e não é à toa que a torcida acredita tanto nele para fazer a diferença mais uma vez. O Peñarol é um adversário difícil, sem dúvida, um time tradicional, que a gente nunca venceu na Libertadores. E, olha só, a gente nunca nem marcou um gol contra eles na competição. Mas quer saber? É o Flamengo. E o Flamengo gosta de desafios grandes. A nossa história é feita de superação. Essa quinta-feira, às 19 horas, vai ser uma batalha. A gente sabe que para seguir adiante, tem que vencer. Um 1-0 já leva o jogo para os pênaltis. Mas a gente vai para cima. Um triunfo por 2 gols de diferença nos dá a classificação direta, e com o Gabi de volta, o time está ainda mais forte para conquistar essa vitória. Sabemos que o Peñarol é um time casca-grossa, mas com raça, vontade e a força da nação, a gente tem tudo para sair de Montevidéu classificado para semifinais. Seja como for, eu tô confiante. Vamos jogar com a alma, com coração,
E com Gabigol liderando a tropa, o sonho da Libertadores está mais vivo do que nunca. Quinta-feira é guerra, e a gente vai pra cima, Flamengo.